Sobre o papel do Brasil na preservação da Amazônia, sobre o encontro que o presidente brasileiro teve com o presidente colombiano para tratar desses assuntos, as ações recentes de combate ao desmatamento. Eu quero conversar agora com o Carlos Bocuí, que é presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui neste fim de semana. Primeiro, sobre essa questão da energia eólica, o Brasil é reconhecido como um grande produtor de energia limpa, né? Seja por meio de hidrelétricas ou da energia eólica e solar. Mas há aí um trabalho, um interesse muito grande de boa parte dos pesquisadores, de quem estuda esse assunto, de que o sol e o vento sejam usados cada vez mais para suprir essa demanda de energia aqui no Brasil. Como é que você enxerga esse setor e, de fato, é algo com o qual possamos contar a longo prazo? Bom, Evandro, boa noite em primeiro lugar. Sim, eu acho que nós não temos outra expectativa futura. Aliás, a questão das mudanças climáticas não nos deixam outra alternativa a não ser substituir a matriz do petróleo, né? A matriz dos combustíveis fósseis. E a alternativa para isso, no Brasil, é realmente energia eólica, energia solar, e ampliando aí para a questão dos biocombustíveis, outras formas de substituição da matriz energética brasileira. Então, em função da emergência climática, isso é importante e, além de ser importante, é urgente, não é? Nós temos pressa nessa transição, que é a transição para a matriz limpa do Brasil. Carlos, a gente não pode falar de emergência climática sem citar também a preservação da Amazônia. E aí o presidente Lula esteve hoje no encontro com o presidente colombiano para falar sobre as metas de redução de desmatamento. O Brasil quer colocar uma meta de desmatamento zero até 2030. E o presidente Lula mencionou hoje que espera que os outros países, os outros 8, que são cobertos também pela mata amazônica, sigam o Brasil nessa mesma meta. É uma meta bastante assim, desafiadora, né? Porque 2030 já está aí, se a gente for pensar bem. Você acredita que isso seja de fato possível e de quais ferramentas o Brasil precisaria para de fato conseguir cumprir essa promessa? Olha, existem estudos e propostas de especialistas na área de gestão apontando a possibilidade de redução do desmatamento na Amazônia da ordem de aproximadamente 80% num prazo de 3 anos. Mas isso implicaria em instrumentos de fiscalização e de gestão muito expressivos, inclusive do ponto de vista pedagógico, à medida que você possa até mesmo fazer a apreensão de gado, de soja, de áreas que foram desmatadas ilegalmente. Quer dizer, uma ação muito firme do governo no aspecto da fiscalização e uma ação muito firme também no aspecto da gestão, de criar instrumentos de gestão mais efetivos. E essa conversa do Brasil com o pessoal do Tratado Amazônico é muito importante, porque você tem um estado na Amazônia hoje de criminalidade transnacional, né? O que acabou acontecendo ao longo do tempo é que a criminalidade do tráfico de drogas acabou se associando à criminalidade ambiental pela lucratividade que representa da extração de madeira, da extração de minérios, de ouro, e isso tomou uma proporção hoje que exige uma ação integrada de inteligência de fiscalização, não só brasileira, mas sim transnacional. Então é muito importante que os países da organização do Tratado Amazônico, eles façam essa lição de casa trabalhando conjuntamente para combater a criminalidade. Então faz todo sentido colocar uma meta, um prazo e articular os países detentores de território da Amazônia para trabalharem conjuntamente essa proposta. Acha que essa meta é crível, então? Sim, como eu disse, existem afirmativas de especialistas, inclusive do Ministério Público, que têm experiência na aplicação de instrumentos de gestão e de fiscalização, que dizem ser possível diminuir o desmatamento com ações adequadas em 80% no prazo de 3 anos. Então, se nós estamos falando aí de extinguir o desmatamento até 2030, que é uma meta internacionalmente acolhida, né, que vem lá do Acordo de Paris, o Brasil assumiu esse compromisso, a Colômbia assumiu esse compromisso, os países da África também, é crível, quer dizer, é possível.
Então, a gente vai depender de políticas públicas integradas de gestão com inteligência de fiscalização para atingir o estágio de propositivo que leve realmente a essa diminuição expressiva do desmatamento. Carlos, você também mencionou que a fiscalização do Brasil precisa ser mais efetiva contra produtores que utilizem terras de forma ilegal ou desmatem essas terras para gado ou outros tipos de produção ali de forma irregular. O agronegócio brasileiro reclama muito que se acaba enfiando todo mundo no mesmo saco, tanto aquele produtor que adota os conceitos regulares e respeita as questões ambientais, junto com aqueles que de certa forma desmatam ou vão abrindo ali espaço no meio da mata amazônica para produzir de forma irregular. O que falta para que essa comunicação então seja melhor estabelecida, e há a necessidade de um diálogo maior também entre setor e governo para que de fato a reclamação de um lado deixe de existir, mas também o desmatamento seja combatido de uma forma mais intensa? Olha, não dá para generalizar o perfil do agronegócio brasileiro hoje, né? Você tem boa parte do setor voltado à regularidade, no sentido de environmental, da questão ambiental, da questão social e da questão de governança, né, são os ESG, e você tem setores que trabalham hoje, principalmente na Amazônia, que estão completamente dissociados da modernidade. 76% do desmatamento da Amazônia detectado nos anos anteriores decorreu devido à grilagem, à extração de madeira e à expansão da atividade pecuária, não é? Então, é um dado técnico, é um dado de gestão, é o fato de que você tem um extrapolamento da criminalidade de um estado, eu diria, para um estado de anormalidade mesmo, não é? Então, é preciso combater essa criminalidade, até mesmo protegendo o bom produtor, aquele que produz dentro da regularidade ambiental, senão você instala um processo de competição, eu diria, desregrada no mercado. A partir do momento que aqueles que têm cuidado com o meio ambiente e gastam mais por esse motivo, eles acabam perdendo o espaço do mercado para aqueles que não têm nenhum cuidado, né? Então, esse cuidado de você regrar o mercado, de você ter uma regularidade ambiental, é importante por questões econômicas e é importante também pelo fato da Amazônia estar atingindo o ponto de não retorno, né? Você tem uma perda hoje notada, documentada, de capacidade da Amazônia de sequestro de carbono, né? Numa fase extremamente difícil para o planeta em termos de emergência climática. Isso está absolutamente comprovado, né? Então, combater a criminalidade, trabalhar bons instrumentos de gestão, é isso, é você transformar o mercado num mercado responsável, né? E que ele possa trabalhar com segurança jurídica, com tranquilidade. Carlos, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria te fazer uma pergunta bem rápida. Segundo o INPE, no primeiro semestre deste ano, o desmatamento caiu 34% em comparação com o mesmo semestre do ano anterior. A que se deve isso no teu ponto de vista? Olha, o desmatamento, ele ocorre quando o governo tem um discurso muito firme, muito forte, no sentido de conter o desmatamento. O governo sinaliza pedagogicamente o que acontece. E, além disso, você tem que colocar os instrumentos de fiscalização em ação, né? O que o governo atual fez, o governo Lula fez, foi colocar uma fiscalização muito intensa para combater, mais especificamente, a criminalidade que se dava nas áreas indígenas, como no caso da área Yanomami, né? Isso foi uma ação acertada, necessária, e ali você teve uma redução muito grande dos impactos ambientais provocados pela questão ilegal. Porém, isso tem que se estender para toda a Amazônia, né? E daí, focado 76% da predação, do estado predador da Amazônia, percebendo que isso tem uma relação com criminalidade internacional, com aporte de capital de países, de paraísos fiscais pela lucratividade que tem, é extremamente importante, não é? Então, para diminuir essa criminalidade, como se detectou no início do ano, é preciso que se adotem essas medidas. Lembrando aqui que no ano de 2022,
o desmatamento das florestas tropicais ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, aumentou 10%, né? O conjunto, né, entre Indonésia, a região do Congo, né, da bacia do Congo na África e da região da Amazônia. E desses 3 hotspots, o Brasil foi o maior protagonista. Então é preciso realmente que a gente tenha muito empenho para resolver esse problema que está se tornando já um problema endêmico. Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, obrigado por falar conosco neste fim de semana. Até a próxima. Eu que agradeço. Vamos combater o desmatamento, né? Vamos diminuir esse índice. Até mais.